Direita, o Elton à minha esquerda, Isso. sem conotação política alguma. Não. Só o posicionamento mesmo. Isso. Meu amigo Marcelo aqui, fazendo a cobertura em nome da Prefeitura Municipal de Irará. Quero saudar todos os iraraenses nesse dia e também a equipe do governo municipal em nome do prefeito Derivaldo Pinto. E eu vim aqui hoje, o Elton, você já, claro, né, como bom repórter, já fez as suas provocações, mas eu vim aqui hoje mais na condição da gente falar um pouco da história de Irará, não como um professor de história ou um historiador, né? Peço até licença aos professores de história para estar tocando nesse assunto, mas como um estudante, um curioso, alguém que gosta um pouco da história de Irará. Vamos ter um momento aqui da gente vir para pontuar sobre a questão pública da Secretaria. Certo. Mas hoje esse espaço nós queremos utilizar para falar um pouco da história de Irará, sobretudo para tentar estudar, junto com a população, alguns pontos que causam confusão. Certo. Por exemplo, agora há pouco no grupo do professor Dene do Cajueiro, ele como bom professor de matemática que colocou uma questão: se é 1895, por que 179 anos? Certo. E é essa questão que eu quero discutir aqui com vocês hoje. Então vamos lá. E eu começo trazendo aqui para a pauta do programa um escrito que faz parte, é um fragmento do livro Irará 88. Você já deve ter ouvido falar desse livro. Sim. Que foi escrito na época... Meu professor é Zé Nogueira. Então tá bem, como é que diz, instruído, né? Grande Zé Nogueira, abraço, Zé. Então, esse livro Irará 88, ele foi escrito na primeira gestão do prefeito Alberto Pereira de Santana, o popular Chico de Beto, em 1988, né? Daí o título do livro, Irará 88. E ele apresenta o município e apresenta algumas questões, fala das armas do município, do brasão, da bandeira, pontuava a questão do hino, que na época não tinha, dizendo que teria que ser feito depois. E esse hino acabou sendo feito em 2016, né, por um concurso da Prefeitura Municipal na gestão do prefeito Derivaldo, do secretário Zé Américo. E ele também toca na história de Irará. E segundo algumas fontes que me passaram assim por alto, né, não está assim oficializado, esse escrito teria sido feito por Aristeu Nogueira, que era um grande, profundo conhecedor da história de Irará. Até porque Dr. Aristeu, como a gente costuma dizer, era uma enciclopédia humana. Certo. E ele tinha muito conhecimento de Irará, da história de Irará. E tem esse texto aqui que eu vou pedir licença para a gente dar uma lida e ir comentando. Pronto, fica à vontade. Então, o programa hoje é só não é um texto sobre muito a nossa longo, cidade. né? Ele começa dizendo assim, da história de Irará. Ele diz: do povoamento da vila. Na época em que Cabral descobriu o Brasil, moravam na região de Irará os índios Paiaiá. Quer dizer, a gente não pode estudar a história de Irará descolada da história da Bahia ou do Brasil, né? Porque Irará faz parte. E o que acontece na história do Brasil, consequentemente, reflete em Irará. Aí ele diz: descobriu-se há pouco, né? Isso aqui ele está falando dos anos 80, né? Então, mais ou menos, começo dos anos 80, descobriu-se há pouco, na cidade de Oriçangas, uma aldeia de tais indígenas, os Paiaiás. Essa aldeia está sendo pesquisada no Museu de Arqueologia e Antropologia da Universidade Federal da Bahia, graças a providências tomadas pela Casa da Cultura de Irará, com o apoio da Prefeitura Municipal de Oriçangas. A Casa da Cultura, instituição importante no município de Irará, da qual eu tive a honra de ter sido presidente, fundada por Aristeu Nogueira, estava encaminhando essas pesquisas. Hoje o presidente da Casa da Cultura é nosso querido Arthur Modesto, para quem eu também mando um abraço. Entretanto, a ocupação das nossas terras só começou a partir de metade do século XVII, com as entradas de Garcia Dávila e as sesmarias concedidas a João Peixoto Vegas, mais ou menos 1640 por aí. A ocupação efetiva, porém, de nossas terras, pelos colonizadores portugueses, só começou no fim do século XVII e início do XVIII. A data básica é 1717. É importante que a gente guarde essa data, 1717, como início do povoamento de Irará. Esse povoamento foi marcado pelo capitão Antônio Homem da Fonseca e Diogo Alves Campos, os primeiros senhores de terra do nosso município, que na época pertenciam à Vila de Cachoeira, criada em 1691, confrontando-se com a Vila de Água Fria, criada por Carta Régia, de 24 de abril de 1727, por uma linha imaginária que ia da Lagoa da Cabaça até a Serra de Irará. Então nós temos aí dois municípios, Cachoeira e Água Fria, né? Na época chamados de vila, a Vila de Cachoeira e a Vila de Água Fria. A colonização do município veio provavelmente, aí ele está falando de Irará, né? Colonização de Irará,
através de Cachoeira, pelo sul do nosso município atual. Diogo Alves Campos instalou em seu curral de gado, onde hoje é a Fazenda Brotas, pois naquele sítio se erguia a Capela de Nossa Senhora de Brotas, cujas ruínas foram substituídas por uma pequena capela que existe no mesmo local. Quer dizer, aquela capela que tem lá em Brotas hoje não é original, né? Já foi derrubada e no lugar das ruínas construíram aquela capela. E começou lá antes, depois daqui. No sítio em que se encontrava a Praça da Purificação, que era um curral de cabras, foi construída uma capela pelo padre Antônio Correia, que ali se rezou sua primeira missa. Essa capela pertencia à freguesia de São José das Itapororocas, assim como de Brotas. E quando criada a freguesia de Nossa Senhora da Purificação, pelo decreto número 153, aí eu chamo a atenção para a data de novo, né? Porque quando criada, ou quando ele diz aqui, quando criada a freguesia de Nossa Senhora da Purificação, pelo decreto número 153, de 28 de 2 de 1842, essa capela funcionou como matriz até a década de 1930, quando foi erguida. Então construiu-se a atual igreja matriz na Praça Pedro Nogueira. O florescimento do Arraial da Purificação se deu na abertura da estrada que ligava o Porto de Cachoeira com a vila de Água Fria. Havia uma estrada de Cachoeira até aqui, Água Fria, né? Estrada de animais, coisa da época. Encontrando-se com a estrada do Pindar, que ia às minas de Jacobina, Rio São Francisco e Piauí. Quer dizer, nessa época, Cachoeira não existia BR-324. Então, para chegar do interior a Salvador, o portal era Cachoeira, porque ia-se para Cachoeira, e de Cachoeira pegava o navio, né, as embarcações, e chegavam-se até a capital, Salvador. Então, no início do século XIX, a vila de Água Fria era mais um centro de criatório de gado, e se encontrava em decadência, principalmente depois da emancipação da vila de Iambupe e do progresso das feiras de gado da região de Feira de Santana. Você vê aí a economia vai mudando e Água Fria vai perdendo um pouco a força, né? Perdeu Iambupe e Feira de Santana começou a crescer. O Arraial da Purificação estava situado à margem da estrada para a Cachoeira e muito mais perto das povoações que cresciam na bacia dos rios Pojuca, Jacuípe e Iambupe, cujo escoadouro natural era o Porto de Cachoeira. Nessa época, as navegações, a economia corria muito pelos rios também, com destino à capital da Bahia. Então, assim, Irará participou das lutas, né, da independência, 1822, com os encorados de Pedrão. Então, através de uma lei, muita atenção agora nesse momento, né, quando ele fala, através de uma lei da Assembleia Provincial, que equivale à Assembleia Legislativa hoje, de 10 de junho de 1823, a sede da vila de Água Fria foi transferida para o Arraial da Purificação dos Campos. Ou seja, o município que compreendia aquilo ali, que nessa época era tudo um só, né? Irará, Água Fria, a sede passou para aqui, para a Purificação, não era mais em Água Fria, que ainda pertencia ao município de Cachoeira. Purificação, no caso, Irará, ainda era Cachoeira. A Câmara e o povo de Água Fria, claro, resistiram à mudança e não cumpriram a lei. E o governo da província resolveu conciliar. Veja o que foi a medida de conciliação. Resolveu conciliar, criando o município de Feira de Santana, por uma lei de 13 de setembro de 1832, anexando a ele, ou seja, o município de Feira de Santana, as freguesias de Purificação dos Campos e de Pedrão, com as capelas de Bento Simões e Coração de Maria. Então você veja que coisa interessante que está aqui para a gente estudar mais a fundo. Quer dizer que Feira de Santana pode ter surgido de uma contenda entre Água Fria e Cachoeira. Cachoeira, realmente. Feira de Santana hoje é um município bem maior. Aí ele diz aqui no tópico, criação do município. A partir de setembro de 1832, o município, no caso o nosso Irará, pertenceu à Feira de Santana até 27 de maio de 1842. Essa é a data que a gente comemora hoje. 27 de maio de 1842. Foi nesse ano que a Assembleia da Bahia, pela lei número 173, e aqui ele traz o número da lei, né? A lei 173, extinguiu o município de Água Fria e criou o município de Purificação dos Campos do Irará. Olha o nome do município, Purificação dos Campos de Irará, constituído pelo território da antiga vila de Água Fria e das freguesias de Nossa Senhora da Purificação, que era aqui a nossa sede do nosso município, e do Sagrado Coração de Bom Jesus de Pedrão, pertencente à vila de Feira de Santana. Quer dizer, nessa época deixou de pertencer à Feira de Santana, a Purificação, e ficou nesse novo município que se chamava Purificação dos Campos de Irará, passando a pertencer à comarca de Iambupe. Para a Purificação, no caso para aqui para Irará, foi transferida a cadeira de latim e o pelourinho, que funcionava em Água Fria.
Aí ele diz aqui, eis o texto da lei 173 de 27 de maio de 1842. Presta atenção de novo. Olha o que diz o caput da lei. Lei Provincial 173 de 27 de maio de 1842. Cria, olha a palavra, cria o município da Purificação. E aqui vem o texto da lei, Assembleia Provincial, artigo 1, o Arraial da Purificação fica elevado à categoria de vila e fica extinta a vila de Água Fria. Então, nesse momento, o município da Purificação e a nossa sede aqui do município Arraial, ele vai à categoria de vila, né? Não é mais freguesia, não é mais Arraial, é uma vila, e passa a ser a sede do município. Esse novo município, que como eu falei antes, chama-se Purificação dos Campos de Ilará. Então aí nasce o município, Purificação dos Campos. E aqui ele tem a história da cadeira de latim, etc., os outros artigos da lei. Em outro tópico ele diz, elevação à cidade. Finalmente, a vila foi elevada à cidade pela lei número 100, de 8 de agosto de 1895, outra lei provincial número 100, com o nome de Irará. Em 8 de agosto de 1895, ele deixa de ser Purificação dos Campos de Irará ou Purificação dos Campos e passa a se chamar Irará, por conta desse decreto número 100 dessa lei provincial. Aí eu volto à história do Brasil. Estamos aqui agora em 1895. 1895, perto de 1895, 6 anos antes, aconteceu um dado importante na história do Brasil. Uma modificação forte. O que foi? A proclamação da República. O Brasil deixa de ser império e passa a ser república. Com essa mudança, a igreja deixou de ter a influência que tinha junto ao governo, junto ao Estado. Era um governo republicano que queria desmistificar essa influência, e houve um movimento de vários municípios que tinham nomes de santo perderem o nome de santo e ganharem outros nomes, serem rebatizados. Nesse caso, Irará deixou de ter o nome da Purificação dos Campos e passou a ter o nome Irará, nesse contexto. Aí a pessoa pergunta, e a elevação à cidade? Eu também sempre fui muito curioso com isso. Por que vila? Por que cidade? E aí comecei a pesquisar. Nós temos um professor muito interessante hoje, né? Uma biblioteca, um oráculo, uma enciclopédia, sei lá o que, chamado Google. Mas ele é um professor sem filtro. Ele mostra tudo. Realmente. Aí você tem que saber filtrar, tem que saber pesquisar uma coisa ou outra e saber entender. Porque, por exemplo, lá no Google a gente encontra também uma notícia que surgiu daqui de Irará, de 2017, que diz que Irará comemorava 120 e poucos anos de emancipação política, 122 anos de emancipação política. Eu mostrei para você aqui no texto da lei que a emancipação se deu em 1842, quando aquela lei lá dizia que cria o município. Certo. Aí, esse decreto número 100, de 8 de agosto de 1895, que muda o nome para Irará, tem o texto dele aqui também no site iraraense, e o texto dele não fala em criação, em momento algum. Ele apenas tem 2 artigos, essa lei, esse decreto 100. O artigo 1º diz, fica elevada à categoria de cidade a Vila de Purificação dos Campos de Irará, da comarca de Serrinha, que se denominará Cidade do Irará. 2, revoga-se as disposições em contrário. Ele não fala nada em criação. Então não há que se falar em criação e emancipação de Irará em 1895. A emancipação, a criação do município se deu em 1842. E aí, só para concluir a segunda parte. E essa história de elevação à categoria de cidade? Aí eu volto à pesquisa que eu fiz no Google e eu achei um artigo muito interessante que fala da cidade de Natal, né? Natal, vila ou cidade, do professor Rubenilson Brazão Teixeira. E ele explica o seguinte: no Brasil colônia, no Brasil império, nós só tínhamos considerado cidade as cidades que eram fundadas como cidades pela coroa e cujo terreno pertencia à coroa. Inclusive ele chega a citar a história de Salvador, que foi criada para ser a primeira capital. A coroa chegou a comprar, a coroa portuguesa chegou a comprar terras para que ali fosse construída a cidade de Salvador. O que não era domínio da coroa e que ia surgindo depois, ou que não tinha influência direta da coroa portuguesa, mas sim dos governos locais, né, eram chamados de vila. Não era chamado de cidade. Então tinha o município e tinha a vila, que era a sede. Então todas as outras, São Paulo, por exemplo, São Paulo nasceu como Vila de São Vicente. São Paulo não nasceu cidade.
Depois é que foi elevada à categoria de cidade. Só que quando a gente perde o império, perde a colônia, perde o império, essa distinção vai deixando de existir também. E aos poucos as vilas vão sendo elevadas à categoria de cidade. E aí o que é que acontece com o nosso Irará? Vai nesse bolo também. Quando chega pelo que ele diz aqui no artigo, na década de 1930, é que isso deixa de existir de vez. Todos os municípios passam a ter as cidades como sede, não mais se falar em vilas, e o nome da sede passa a ser o nome do município. Que às vezes acontecia, né, de ter a Vila da Purificação dos Campos e ter a sede com outro nome. Acontecia isso. Então, em 1930 é que deixa de existir essa distinção. Aí, para resumir a história, como é que eu imagino tudo isso? Qual a analogia que você faz? Irará tem essas 4 datas importantes, né, que estão ali no nosso obelisco. Aquele obelisco é um monumento que foi construído para comemorar os 100 anos de emancipação política de Irará. Então, foi no governo do intendente Amadeu Nogueira, que é irmão de Aristeu Nogueira, ambos filhos os dois são irmãos de Alberto Nogueira, fundador da Filarmônica, os 3 filhos de Coronel Elpidio Nogueira, que por sua vez é filho do primeiro intendente Pedro Nogueira. Amadeu Nogueira manda erguer aquele obelisco e ele coloca ali as datas. Você passar lá no obelisco e observar, você vai ver que embaixo, no primeiro degrau, vamos dizer assim, 1717 é o começo do povoamento. No segundo degrau, 1895 é essa elevação à categoria de cidade e passa o nome Irará. No próximo degrau, 1842, ou antes, 1842, que é a emancipação. Certo. 1895, um degrau mais acima. E lá no topo, tem 1942, que é a data da inauguração do obelisco. Então, são essas as datas. Para fazer uma analogia, eu costumo dizer o seguinte: 1717 é a fecundação, né? Vamos dizer que ali, naquele começo de povoamento, Irará começou a ser fecundado. 1842, Irará nasce como município. Fiz questão de frisar aqui várias vezes que a lei diz: cria um município. Se criou, nasceu ali. 1895 seria o quê? Eu costumo dizer que é a formatura, né? Um batizado, um título profissional que teve ali. Quando você vai comemorar o aniversário de alguém, você conta pela data da formatura ou pela data do nascimento? Data de nascimento. Então não tem o que se discutir, diante dos elementos dos textos que eu trago aqui dentro da lei. Se alguém quer dizer que a emancipação política de Irará se deu em 1895, vai ter que apresentar os documentos, as provas, as leis que mostram isso, entendeu? Porque por essas leis que são conhecidas nossas, que nós temos aqui nesse momento, está bem claro no texto da lei que está aqui no livro Irará 88, que em 1842 foi criado, nasceu, emancipou-se o município. E aí agora a gente vem para o nome, Irará, né? Em outras pesquisas também, lendo aqui, até na dissertação da professora Juscelia, que tem também essa informação, e em outros escritos também, que diz o seguinte, que aqui nessa região existiam umas formigas, as formigas de asa, que elas apareciam muito com o nascer do dia. Então, os índios chamavam essas formigas de arará. Porque o ara, e aí eu fui pesquisar isso também, porque a língua indígena ela é muito rica, é muito bonita, e ela tem os prefixos que dizem os significados, né? Por exemplo, o ita quer dizer pedra. Então, tudo que você vê escrito ita é pedra alguma coisa. Itapuã é pedra que ronca, né? Dizem isso. Itaparica é cerca de pedra. O ira quer dizer mel. Então, eu sempre ficava invocado. Por que Irará? Né? Irará, tem um papamel, que é aquele irara. Certo. Mas a gente nunca viu esse animal aqui em Irará. Será que foi todo extinto? O que é que aconteceu? Então, existe essa outra informação de que, na verdade, o nome não era Irará. O nome era Arará. Irará foi uma derivação desse nome Arará. E o que quer dizer Ara na linguagem indígena? É justamente o nascer do sol. Certo. Por exemplo, o município de Araci quer dizer aurora, o primeiro que vê o dia. Certo. Então, tem tudo a ver com o nosso Arará, que é nascido da luz ou do sol. Então, a história, quando a gente se perde um pouco no tempo, que a história não foi escrita, não foi documentada devidamente, ela é também um pouco de lógica, né? Um pouco de matemática.
A gente tem que ir revisitando esse documento, pegando as histórias, pegando as informações, correlacionando contextos e contextos, contextos e contextos, Eu sei. separados junto. E daí a gente vai observando qual é a lógica disso. E aí a gente vai formando a história para tirar essas dúvidas da cabeça da gente. Muito bem. Ró, aproveito duas coisas. Obelisco, né? Obelisco é aquele monumento que está lá no centro da praça de Irará. Porque muitas das vezes, se você perguntar a algumas pessoas aqui, não vai entender o nome obelisco, né? Entende? Aquele negócio que está lá na praça. Né? Então, obelisco é isso aí. E voltando a essa questão histórica, essa narrativa que você nos traz, eu sempre paro com o Zé Nogueira, né, que eu considero meu professor, pelo menos da história de Irará, e eu gosto de conhecer a história. Zé, ele falou dessas questões comigo, né? Muitas das vezes a gente já bateu muito papo. E eu sempre pergunto um monte de coisa. E eu debato também com ele que a nossa história não... Nesse caso aí, tem essa dúvida, algumas pessoas que discordam, né? Porque eu já conversei com pessoas que discordam. Né? Mas você está mostrando aqui que tem documento que prove que o que está sendo comemorado no dia de hoje está na história, está escrito e tem legalidade para essa comemoração. Exato. Né? O que você está mostrando aqui para a gente. Eu sempre falo com o Zé Nogueira a questão da nossa história cultural, que a gente vai tratar disso mais lá na frente. Ela está morrendo com algumas pessoas, porque também ela não está sendo escrita. Exato, exato, com certeza. E eu acho que cabe a isso responsabilidade ao município. Como é que fica isso? Cabe sim também responsabilidade ao município sempre incentivar nesse sentido. Eu particularmente sempre fui uma pessoa que na minha trajetória de estudo acadêmico sempre provoquei essa questão também. Eu lembro que em 2001, quando eu estudava na UFES, nas idas e vindas, às vezes no ônibus, eu sempre provocava: você está fazendo qual curso? História, Geografia? Escreva sobre Irará. Vamos falar sobre Irará, vamos pesquisar os assuntos de Irará. Em 2003, quando eu estava na Casa da Cultura, nós organizamos um seminário chamado Irará, Evolução Histórica e Desenvolvimento Rural. E aí apresentamos artigos das professoras Edna Oliveira, de Mendes Simões, a professora Marisa Damiana, a professora Marilda Ramos, né? Elas falando sobre a história de Irará. Foi feita até uma espécie de folheto com resumo desses estudos dela. E hoje a gente já fica feliz porque isso está maior, né? Antigamente você tinha poucos acessos, poucos artigos, poucas dissertações, monografias. Hoje a gente já tem um leque maior disso. Nós temos pessoas que já fizeram artigos sobre a Feira de Irará, sobre quilombolas, essa coisa de etnicidade. Tem alguns artigos sobre cultura, né? Sobre alguns pontos culturais do município. O que está faltando talvez seja uma condensação desse material. Isso. Por exemplo, fora da academia, nós temos uma grande referência aqui, que é o livro do nosso amigo Messinho, Emerson Nogueira Pinho, que ele simplesmente pegou e fez um livro de memórias do avô dele, o mestre Gilu, mas que é um material fabuloso para você olhar a história de Irará. Porque a história também, eu estou trazendo aqui documentos oficiais dentro da oficialidade, dentro do que a gente quiser, que é o contexto da criação do município. Mas a história também não é só os documentos oficiais. Com certeza. A gente tem que observar os relatos orais, as memórias das pessoas, e é tudo isso que a gente vai condensando, problematizando e estudando. Porque quanto mais a gente tiver dúvida, mais a gente aprende. Claro. Como diz o nosso mestre Tom Zé, eu estou te explicando para te confundir, eu estou te confundindo para te esclarecer. Isso. Através das dúvidas é que vem o esclarecimento. Claro. E aí, quando eu vejo assim, às vezes as pessoas louvando, porque nós não temos mais um ensino de educação moral e cívica, aquela coisa, né, que tinha antes, na época do governo militar. Muito ligado ao militarismo. E aí eu questiono o seguinte: essa disciplina ela veio para tirar o lugar da sociologia e da filosofia. O que é que a sociologia e principalmente a filosofia faz é questionar. Você aprende a questionar. Aí você não dá, sim, mas por que isso? Me mostre a razão disso, a lógica disso. Então, quando vem assim governos autoritários, a primeira coisa que eles querem que acabe é os questionamentos. Então, eles tiram disciplinas como a filosofia, como a sociologia, e criam outras disciplinas como essa daí, educação moral e cívica, que, como o próprio nome já diz, disciplina. Você tem que ser disciplinado, você não pode questionar. Questionar também não quer dizer que é desrespeitar, já é diferente.
Você pode questionar com respeito, com educação, Claro. e chegar num consenso. Beleza. Irará, 179 anos. Hoje, o que é que a Secretaria, junto com o governo, está fazendo na nossa cidade a nível de evento? De evento. Outra questão também, né, que me acompanha em termos assim, das polêmicas. Outro dia o Fábio Calixto até postou no Facebook, como diz meu amigo Roberto Martins, evento. Que a palavra evento, separada, né, pode ser evento. Isso. Passa rapidamente. Certo. Nós estávamos preparando para esse, como evento, né, para marcar a data até, uma grande live. Está preparando uma live festiva, né? Que nós iríamos ter apresentação de vídeos, seria uma live com telão, bem arrumada, bem colorida, certo. Tudo certinho. Só que aconteceu um porém. Surgiu uma notícia de que o Ministério Público estava recomendando que os municípios não investissem em lives, porque eles corriam risco de serem notificados. O prefeito da nossa cidade vizinha aqui, Corrimã, Água Fria, chegou a fazer um pronunciamento público nas redes dizendo que ele iria cancelar o São João que ele já estava programando. E por conta disso, o nosso prefeito, Derivaldo Pinto, muito cauteloso, como sempre com as contas públicas, né? Muito, assim, como é que eu vou dizer, seguro até, né? Uhum. Ele ficou meio, assim, receioso. Eu cheguei para ele e falei, prefeito, se o senhor tem receio, tiver 1% de receio, eu não vou. Porque nós não vamos fazer nada para correr o risco. Mas é uma hipótese, porque está dizendo mais para São João, né? Nós não vamos fazer nada para correr o risco do município ser notificado. Eu não quero meu nome nisso daí, entendeu? Certo. O município correr esse risco. Então, se é para correr o risco, é melhor a gente não fazer. Os vídeos que nós estávamos preparando, nós vamos colocar aos poucos nas mídias sociais da prefeitura. E, infelizmente, vamos perder as apresentações ao vivo. E outra coisa também é o preparar a Secretaria de Cultura por conta desse perfil até do prefeito Derivaldo, e por conta de como o município foi encontrado. Está meio que público e notório aí nas redes sociais, as pessoas falando de dívidas, o projeto que está na Câmara para parcelar dívidas, etc. A Secretaria de Cultura, ela começou um pouco depois do que o restante do governo. Ela já começa para o final de março, praticamente com o secretário nomeado e um assessor. Entendeu? Das 5 coordenações que nós temos lá, só temos 2 nomeadas até hoje. A diretoria de esporte ainda não começou. Então, tipo assim, a secretaria ainda não começou de fato, completamente. Nós estamos aos poucos, o velho clichê, né, de arrumar a casa, chegando, se ambientando, cuidando dos prédios, patrimônio público. Essa semana, se tudo der certo, nós já vamos reabrir a biblioteca para empréstimo de livros. E foi feito um asseio de todos os livros. E aí eu quero aproveitar o espaço para parabenizar a equipe que nós temos lá de servidores afetivos, que é o pessoal que trabalha na manutenção dos prédios, que fez um trabalho formidável lá, que é a nossa amiga Iraci, a nossa amiga Cristiane, a nossa amiga Luciene e Josimeire Nascimento, que são as pessoas que cuidam da manutenção dos prédios. Temos também a Manuela, que é a pessoa responsável pelo empréstimo e devolução de livros da biblioteca. Essa é a equipe de efetivos que já tinha lá. Nós temos sob responsabilidade o Sobrado dos Nogueiras, o arquivo público, que hoje está numa casa alugada, que nós já começamos a trabalhar na possibilidade de levar para um imóvel próprio. E a Casa do Artesão, que está vazia, hoje recebemos o prédio vazio, nós também temos a intenção de reativar a Casa do Artesão. Tudo isso é responsabilidade desta Secretaria de Cultura. O Sobrado dos Nogueira, quando nós chegamos, estava impraticável, por exemplo, o primeiro andar estava tomado por fezes de pombo, e aí um serviço muito cauteloso de limpeza disso, né, tem que ser feito, até porque o pombo, ele transmite muitas doenças. Isso. E aí nós contamos com o grande trabalho do nosso amigo Lau, muitos conhecem como Lau da Coreia, que também tem um envolvimento com o esporte da cidade, foi jogador do JCI, está ali presente. E aí, aos poucos, mês a mês, foi chegando outras pessoas na equipe, né? Por exemplo, aí chegou Tâmara Bina, que é a nosso braço direito na questão da Lei Aldir Blanc, que é outro problema que a gente tem que enfrentar, né? Todo o acompanhamento dos processos, as prestações de contas, 72 contemplados, né? Que receberam o recurso no finalzinho de 2020, e nós estávamos aguardando também um desdobramento federal da questão da Lei Aldir Blanc, prorrogações, e acredito que esse mês de junho também já estamos
conversando com a Procuradoria Jurídica do município para adequar a legislação municipal às novas leis. E aí temos a pessoa de Tâmara, que é quem trabalha comigo nessa parte. E também agora no comecinho de maio, nós tivemos a nomeação da nossa diretora de cultura, que é a Mayra Cerqueira. Eu estava brincando com ela que a gente já tem alguns anos de parceria aí, porque eu trabalhei com Mayra no Bloco Evolução, quando nós tínhamos aqui o Bloco Evolução na cidade, que era dirigido por Arthur e Guto, né? Guto e Irará, como a gente costumava chamar. Depois do Bloco Evolução, Mayra trabalhou comigo na Casa da Cultura, quando eu fui presidente da Casa da Cultura, fazia parte do grupo. Depois na Charanga Comunicação, quando nós abrimos a Charanga. E depois no Departamento da Cultura em 2009, né? Então, falei, a gente já está nessa batalha aí, há muitos anos. Já tem um tempo, E, por fim, por último, mas não menos importante, chegou o Fábio Espírito Santo, que o José falou aqui antes, que ele era da Secretaria de Agricultura, e ele chegou para mim e falou que ele tinha interesse em trabalhar na cultura. E eu falei, então venha, você tem interesse, a gente precisa de braço, a gente precisa de gente, porque às vezes as pessoas não têm noção do trabalho da cultura, pensam que a cultura só acontece 2 vezes no ano, né, em 2 eventos, mas a cultura acontece no dia a dia. Com certeza. E aí o Fábio, ele está com essa experiência que ele tem assim com o movimento rural, eu penso em trabalhar com ele a questão dos artesãos, principalmente quando a gente for voltar à Casa do Artesão, quando tivermos um coordenador de cultura popular, ele trabalhar junto com essa pessoa. Mas enquanto isso não acontece, o que é que ele está fazendo? Ele está estudando e desenvolvendo o programa de informatização da biblioteca. Porque a biblioteca de Irará, para você pegar um livro emprestado, ainda é na base da caneta. Vai lá no caderno e anota. Quando a pessoa devolve, risca. Aí depois a pessoa diz devolvi, não devolvi. Às vezes se perde aquela informação no caderno, a pessoa que não devolveu não está suspenso. Então a gente precisa informatizar a biblioteca e colocar o sistema de livro da biblioteca na internet. Para o cidadão da casa dele falar, eu quero ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Será que na biblioteca de Irará tá? Ele vai lá e pesquisa. Claro. E sabe se tem ou não. Eu estou suspenso, não estou suspenso, como é que está a minha vida? Então, eu entrei em contato com a Fundação Pedro Calmon, eles me indicaram um software livre. E através desse software eu falei, Fábio, sua função aqui agora é isso, se jogue para dentro e vamos juntos. E aí eu fico coordenando, né? Trabalho de todas essas pessoas, em todas as questões junto. Questão do Centro de Memória, que a gente também está lá botando aí com o apoio do secretário de Administração, Rui Martins, para efetivar o Centro de Memória, que é um projeto que o recurso estava em caixa em janeiro de 2017, o recurso estava em caixa e não foi implementado esse Centro de Memória. Então a gente tem que tomar pé disso, ver o restante de recursos que faz e ver como é que faz para comprar os equipamentos que faltam para poder edificar. Então são muitos assuntos que nós estamos lidando, né? E assim, às vezes a pessoa não está vendo ter evento, acha que a cultura não está fazendo nada, mas não é por aí. Não é por aí, né? Se eu for falar aqui de cada uma coordenação e tal, e eu nem citei ainda a questão do esporte. Deixa eu te falar aqui, são 8 horas e 1 minuto, eu ainda tenho Danilo Lumiano, nosso programa vai até 8h30. Eu vou fazer assim, a gente vai fechar a parte aqui com você. Certo. Vamos já deixar o convite no ar para a gente remarcar, né? Quem sabe lá próximo do São João já. Não vai ter o São João, mas a gente já pode conversar algumas coisas, né? Então a gente pode deixar remarcado com data em aberto até próximo do São João, para que a gente possa conversar toda a estrutura que você está envolvido, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com certeza. Eu quero aproveitar o espaço também para parabenizar Danilo, né? O 2º ano que ele tem essa iniciativa de promover essa série de lives durante todo o dia, e além do trabalho que ele já vem fazendo com a Live Luminosa, né? Certo. E todos os artistas de Irará vem crescendo bastante nessa questão das artes também, com a criatividade, a inventividade do seu povo. E hoje nós tem essas plataformas digitais em que as pessoas podem se mostrar, né? Muitas vezes a gente está aqui em Irará, apesar de... Irará é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, nem tanto mais, assim. Não, cidade então, de 30 mil habitantes. Desponta um artista aí no Instagram, que você nem sabia e passa a conhecer. Você falando em artista, para a gente finalizar aqui, eu estava ouvindo um material de Alan Bob, numa qualidade excelente, gravou num estúdio aqui na zona rural, o Aylan Sampler, né? Ele gravou no estúdio de Aylan Sampler, ficou numa qualidade, as letras são letras agradáveis que você pode levar para qualquer estado e vai ouvir, se identificar com as letras de Alan. Como também tem Diego e Rodrigo,
que lançou um material excelente. Eu vi. A gente começa a tocar na nossa programação a partir de hoje. Né? O Rasta Vaqueira, que é o Raul Valverde, né? O homem do reggae que saiu para uma linha mais rural, e está um trabalho bonito também. Então a gente tem, no sentido artístico, mas tem outras artes que é feita no nosso município que precisa ser vista. Quero fazer um parênteses aqui, meu amigo Clóvis, que voltou para a sala aqui, que me abandonou, me deixou falando sozinho com ela. Não faz comigo não. Eu quase que não falei. Nós somos irmãos. Bom dia, Clóvis. Bom dia. Roberto Martins. Até meu nome ele esqueceu. Eu tô com foco aqui, falando de Amadeu, daqui a pouco eu retorno. Eu lhe peguei de surpresa, aí deu travamento. Porque assim, eu preferi ouvir você, sem a interrupção da sua oratória, por conta que você traz a história da cidade, né? E a história, ela precisa ser muito e muito revivida, porque a história retrata a sua população. Exato. A rádio estava para fazer um pré-lançamento do site. O site vai vir seguido com a TV web, né, com a nossa TVzinha web, com todo um outro quadro jornalístico, entre outras coisas. A gente ainda está montando esse esqueleto para que a gente possa desenvolver. E eu acho que dentro da web a gente tem como fazer um programa específico na área da cultura, semanalmente, para que a gente possa enriquecer o conhecimento. Eu tive numa cidade no interior de Goiás que para mim foi excelente, porque com quem você conversava, o povo conhecia a história da sua própria cidade. Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás. Hoje é uma cidade com 90 mil habitantes, quando eu estive lá tinha 42 mil. E eu penso que Irará também pode ter esse potencial de conhecimento da sua própria cultura. Exato. Não é só de ouvir falar, é de ter domínio, de defender uma lei como você defendeu aqui. Não, olha, está aqui escrito, registrado como lei, faz parte da nossa história, para que a gente possa dizer assim, não, tem gente que diz, não, eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo, mas não conhece sua própria história. Eu já venho assim há um tempo nessa militância, né, através do site Iraraense, e que esses documentos que eu falei aqui estão disponibilizados lá. Existem outros também. Eu falei do livro de memórias aqui de Messinho, mas tem o livro de Juraci Paixão, que ele fala de Irará dos anos 50, anos 60 de uma maneira formidável. Ele meio que até meio que detalha alguns personagens até, né, que eram pessoas do Irará. Personagens do dia a dia, ele fala ali. Tem o livro do Dr. Deraldo lá também, que é um livro de memórias também de Dr. Deraldo, que ele conta o Irará da época dele, entendeu? E tem outro grande escritor aqui também dos assuntos de Irará, o Zé Aristeu Araújo. Esse daí eu não tenho no site, eu não consegui assim um contato com a família, porque eu também só posto lá se eu tiver autorização, né? Porque tem os direitos autorais, etc. Nosso amigo Jonas Pinheiro também escreveu um livro sobre a Filarmônica, né? Acho que a qualquer momento aí, quem sabe, ele pode estar publicando. O Jonas, que vem fazendo um trabalho excelente na comunicação da prefeitura, né? Mostrando, às vezes as pessoas não entendem porque quer uma agilidade, uma pressa, uma agonia com a comunicação, mas a comunicação oficial não pode ser feita assim. Não. Né? Porque a comunicação oficial, ela tem responsabilidade no que fala. Vou citar aqui 2 exemplos. Eu falei que em 2017, está aqui no Google, se você pesquisar você vai encontrar, o site da prefeitura publicou que Irará estava fazendo 122 anos de emancipação política. E eu busquei esse estudo aqui para falar que foi um equívoco. Mas acontece quando um site de prefeitura posta uma informação dessa, quem é que vai duvidar? É uma fonte oficial. Realmente. E aí vários sites da Bahia passaram a reproduzir isso. Aí de repente uma mentira começa a ser contada várias vezes e se torna verdade. Outro exemplo rapidinho aqui, eu não lembro o ano agora, mas teve uma data dessa de 27 de maio que um deputado que tem votos aqui em Irará, que tem base aqui, ele pegou uma foto de uma outra cidade, fez um card e botou na rede social dele, parabéns Irará. Como é um deputado influente, sites da região pegaram aquela mesma foto e parabéns Irará. Um dia eu entrei no Google, botei Irará no Google Imagens, e a primeira foto que aparecia era aquela, porque ela foi para sites de grande repercussão, e aquilo começa a ser movimentado na internet, e a internet toma como verdade. E aí eu fiz uma campanha na época no Facebook, amigos, denuncie para o Google que essa foto não é Irará. Cheguei para um conhecido que trabalha com esse deputado, não quer dizer nome para não fulanizar, né? Porque o que importa aqui é o assunto. E falei, fale para a assessoria do deputado que isso aí eles cometeram um equívoco, entendeu? Essa semana passada também teve outro deputado que botou estrada de Coração de Maria para Irajá.
Né? Não é nem culpa do deputado, às vezes a assessoria que não conhece o município, Isso. mas sabe o que é que causa isso? É essa pressa, essa agonia de postar logo a notícia antes que o outro poste, não sei o quê. E o Jonas, né? Como nosso amigo Rui Martins, secretário de administração, até diz que Jonas faz assim, respira, né? Com o jeito dele, ele tem trabalhado com essa parcimônia, vamos dizer assim, né? Que é essa calma, com esse análise e tal, para poder, mesmo assim erra, porque todos nós erramos. Claro, com Eu certeza. também vim para cá assumir esse desafio, sabendo que vou cometer muitas falhas. Claro. Agora, o que todo mundo pode esperar de mim é essa vontade, essa luta para acertar e para fazer. Acho que Irará me conhecia um pouquinho, né? Acho que lembro da época do departamento. E a gente volta para a secretaria com o mesmo gás, a mesma vontade, com um pouquinho mais de experiência agora. Com certeza. Ó, Valeu? eu quero lhe agradecer. Faça suas considerações finais. Só E a gente fica já, rapidinho aqui, Cláudio, Ah. a gente já fica com a data marcada para o futuro aí. Certo. Certo? Só- O mais só- próximo possível. Só registrando, quando o homem ele busca trazer a verdade, ele erra menos. Ele vai errar menos. É que você disse aí. Uhum. Vai errar enquanto ser humano. Exato. O percentual de erro vai ser infinitamente menor do que o percentual de acerto. Porque você está trazendo no bojo aí a parcimônia, a paciência, a tolerância, enfim, todos esses artigos qualificativos que lhe é Exato. peculiar, Roberto Martins. Obrigado, Clóvis. É isso, eu quero agradecer aqui a vocês pela parceria. Eu quero pensar que em todo momento a rádio sempre foi vista como uma parceira, né? Quando eu tive vontade de fazer um programa, tive vontade, tempo, oportunidade, enfim, de fazer um programa de rádio, vocês abriram as portas Isso. para mim. Eu agradeço até hoje, você pede para voltar. Mas agora fica mais difícil ainda, né? Mas vai participar mais das nossas, essa função de secretário, mas dos nossos projetos. estamos aqui para dar nossa contribuição, né, durante esse período, e espero que a gente nós possamos conseguir realizar, que é Ok. isso que Irará espera. Não vou, infelizmente, eu sei que eu não vou conseguir realizar nem tudo que eu quero, nem o que eu penso, quanto mais as demandas, as ânsias do povo. É muita carência na cultura e no Com esporte. certeza. A Com população certeza. espera muito da gente, mas infelizmente nós não temos recursos, não temos muitos braços, mas na medida do nosso possível a gente tem essa dedicação para trabalhar e fazer acontecer, porque, como diz o slogan, né? Agora é trabalho. Agora é trabalho. Valeu, bom dia, pessoal. Obrigado, Roberto Valeu, Martins, Valeu, pessoal da internet. secretário de